Shalom, queridos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra de Deus para abençoar e enriquecer a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa, assim como Ele tem abençoado a minha vida e abençoado a minha família também. Estávamos meditando sobre a seguinte temática: valores que se perdem dentro de casa. E nós refletimos sobre uma passagem muito conhecida, bastante conhecida da Bíblia, que é exatamente a passagem de Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. É a parábola da dracma perdida. Eu gostaria de ler para que a gente possa captar a mensagem que está nas entrelinhas do texto. Vamos ler? Se você estiver com sua Bíblia, você pode acompanhar aí na leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. A parábola da dracma perdida, ela compõe uma trilogia de parábolas. Jesus, ele esboça no capítulo 15 3 parábolas. Ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida, na sequência a parábola da dracma perdida, e ele fecha o ciclo falando sobre o filho pródigo. Todas as 3 parábolas apontam para uma só mensagem central. E a mensagem central é que todo pecador que verdadeiramente se arrepende tem o seu devido valor, tem a sua devida importância no reino de Deus. Mas, ao olharmos para a parábola da dracma perdida, a gente pode perceber nas entrelinhas do texto uma mensagem muito rica e reveladora. Para nós extrairmos esta mensagem, a gente precisa considerar 3 coisas nesses 2 versículos. As 3 coisas são: o que se perdeu, aonde perdeu e o que foi feito para encontrar aquilo que estava perdido. A dracma perdida foi o que a mulher tinha perdido. E o que é a dracma? A dracma representa o valor de uma diária de um trabalhador comum daquela época. Hoje, se você for avaliar a diária de um assalariado, o valor da diária representa R$ 34,64. Talvez um valor irrisório, talvez um valor pequeno você possa considerar, mas para aquela mulher a dracma perdida não era só o valor de uma diária, representava 10% de suas economias. 10% de suas economias estava perdida. E estava perdida onde? Dentro de casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu em qualquer outro lugar. Ela perdeu no lugar familiar. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Porque quando a gente fala de valor, a gente não pode pensar em termos de coisas materiais. Estou me referindo de valores morais, valores espirituais, uma cultura, uma tradição de família que é passado de geração a geração. E a gente pode conjecturar muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, que eu considero como valor e que isso tem se perdido ao longo das gerações é o valor da bênção. A nossa geração hoje é uma geração que não conhece o valor da bênção.
Isso porque não foram ensinados. Alguns poucos ainda preservam essa tradição. Mas a bênção é algo que a gente vê como um valor esporádico em algumas famílias, em algumas gerações. Valores que são perdidos dentro de casa. Talvez o valor perdido representa exatamente o valor da oração. Você já não ora mais quando vai se deitar ou quando se levanta. Você já não ora mais antes das refeições. Talvez o valor perdido se representa o valor da comunhão, o de sentar juntos para comer, você e sua família. O que é que a gente vê hoje em muitas famílias? Cada um almoça em horários diferentes, nos cômodos da casa, sentado na frente da televisão. Já não há mais aquela tradição de toda a família sentar na mesa. Valores que se perdem na família e que pouco a pouco isso vai caindo numa rotina. E tudo isso começa com pequenas atitudes, começa com um pouco. E nós desconhecemos o valor do pouco porque aquilo que é pouco pode desencadear um grande processo lá na frente. Então é um pouco de falta de comunicação, é um pouco de falta de comunhão, é um pouco de falta de oração. Isso vai desencadear um grande processo lá na frente. Quando a gente se dá por conta, esse valor que outrora tinha o seu lugar de importância, de relevância no lar, já não existe mais. Então a gente olha e a gente se pergunta como isso aconteceu. Como é que esse valor ele foi perdendo seu valor dentro de casa, na família? Mas aquela mulher ela teve uma atitude proativa. O texto segue dizendo que para encontrar a sua dracma, ela precisou procurar, varrer a casa com diligência. Mas antes de tudo isso, ela fez algo muito importante. Ela acendeu a candeia. Ela acendeu a luz dentro de casa. E isso, querido, tem muito a ver com a realidade de muitos lares. Porque tem valores que só serão resgatados quando a luz for acionada. Tem valores que só serão encontrados quando a luz for acesa, porque a luz, quando ela irradia no ambiente, ela dissipa as trevas. Se aquela mulher acendeu a luz porque o ambiente estava escuro, a luz clareou sobre a escuridão. Olha, é importante dizer que a perda de valores dentro de casa, na família, não tem a ver necessariamente com a nossa falta de prudência. A perda de valores não tem a ver necessariamente com a nossa negligência. Mas pode ter certeza que a perda de valores tem a ver com esquemas diabólicos, esquemas que são montados dentro do lar de uma forma dissimulada, disfarçada, porque Satanás ele não quer ser identificado. Satanás ele não se revela, porque quanto menos percebido ele for, mais o seu esquema tem interferência na nossa vida. Mas quando a luz da verdade ela clareia sobre as trevas,
as trevas se dissipam. E nós precisamos acender a luz dentro de casa, acender a luz da verdade, porque quando a luz é acionada, o esquema ele é revelado, o esquema é desmascarado. E a nossa diligência no resgate dos valores, no resgate da dracma perdida, não tem que ser necessariamente de saber onde a dracma está, mas de saber o que a mantém escondida. Porque nós precisamos denunciar esquemas diabólicos que são montados dentro do nosso lar, de forma dissimulada. Esquemas que Satanás ele vai construindo pouco a pouco, porque um esquema ele não é montado da noite para o dia, é uma construção. E se a luz não for acionada, as trevas elas não se dissipam. A palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! A luz precisa ser acionada, a verdade precisa vir à tona. E a verdade pode ser exatamente em você denunciar algo que na sua vida está sendo mantido escondido, em sigilo. Precisamos quebrar cadeias, precisamos romper as correntes que ainda atam as nossas famílias, que suprimem os valores. Somente a luz da verdade, a luz da palavra, é que pode denunciar as trevas e dissipar as trevas e acabar com o esquema diabólico que pode estar dentro da sua casa. Só então poderemos resgatar os valores, trazê-los de volta e vivermos dias de excelência dentro do lar. Essa temática ela é muito importante e apropriada para os nossos dias de hoje, porque em dias de isolamento social, dias de estar com a família, dias de ter tempo para a família, são exatamente a oportunidade que precisamos para reaver a nossa caminhada e resgatarmos valores que estão perdidos. Faça o teste. Acione a luz. Acenda a luz dentro de casa. Denuncie o poder das trevas. Faça com que a luz venha irradiar sobre a sua família. Você pode hoje refletir sobre qual é a sua dracma perdida. Qual é a sua dracma? Pode ter certeza de que você vai achar, e ela está dentro da sua casa. Ela não está fora, ela está no ambiente familiar. Que Deus te dê a graça e que o Espírito Santo de Deus te revele verdades, te revele aquilo que está em oculto, agindo como um pano de fundo sobre os valores que estão perdidos dentro da sua família. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que esta palavra alcance na profundidade que tem também alcançado o meu coração. Divulgue esta mensagem para outras famílias, compartilhe, faça esse vídeo percorrer em muitos lares, percorrer em muitas famílias. Se tiver alguém conhecido seu, divulgue, multiplique isso. Eu tenho certeza de que você fará o papel de missionário, porque esta declaração, esta mensagem é uma mensagem reveladora e eu creio que Deus vai abençoar muitas famílias. Que Deus te abençoe, querido, e deixo aqui também contigo o meu abraço virtual. Shalom, graça e paz.